Fala galera, bora falar um pouco sobre Red Bull Bragantino e Mirassol, de que maneira os dois times chegam para esse confronto de Série A de Campeonato Brasileiro, com duas boas equipes, a equipe do Wagner Mancini e a equipe do Rafael Guanais. Falando sobre o Massa Bruta, que tem o seu melhor início na história do Campeonato Paulista, com 3 vitórias, goleou por 3-0 o Corinthians, depois por 5-0 o Botafogo de Ribeirão Preto, já havia vencido fora de casa no Noroeste por 1-0 na estreia, está muito bem, obrigado. E para essa partida, o técnico Wagner Mancini, que colocou uma equipe quase toda reserva, só tinha o Cleiton como titular na goleada contra o Botafogo, deve voltar a ter os titulares em campo. Então já traçando um provável Bragantino para essa partida, porque de desfalques apenas o Vanderlan, que está fazendo uma série de baterias por conta das dores de cabeça, então continua fora. Isidro Pita, que está em período de transição, se recuperando de uma lesão no tornozelo, também segue fora, assim como o Guzmán Rodrigues e o Bruninho, que estão no DM. Tem uma dúvida muito grande, a maior delas. John, em negociação com o Zenit da Rússia, deve viajar ainda nessa semana para realizar exames médicos. Ele treinou nesta última terça-feira, então fica a dúvida se o John viajou ou não para o duelo. O Bragantino que viajou ainda nessa terça para Mirassol, visando essa partida no Maião desta quarta. Bom, bora lá com o provável Braga. Cleiton no gol, na direita Hurtado, a zaga formada pelo Alex Vinícius e o Gustavo Marques, por mais que o Pedro Henrique tenha feito uma boa partida também contra o Botafogo. Na esquerda, Juninho Capixaba, que renovou o contrato com o Bragantino até o fim de 2028. Meio campo com Gabriel, Nacho Souza e Gustavo Neves, pensando no time sem o John. Se o John porventura jogar, ele atua ali no lugar do Nacho Souza e o meio campo fica com Gabriel, o Gustavo Neves e o John. O ataque com Henry Mosqueira, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Esse é o provável Braga para essa partida da quarta rodada do Campeonato Paulista. Agora vou acionar o meu parceiro Gustavo Villa para trazer mais informações do Mirassol. Gustavo. Olá galera da 102.1 FM em Bragança Paulista, eu sou o Gustavo Villa da TS Rádio Mirassol, da CBN Grandes Lagos, trazendo informações para vocês do Mirassol Futebol Clube, adversário do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, 8 horas da noite, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Mirassol, que começou muito bem o campeonato, vencendo o São Paulo por 3-0 em casa na estreia, mas vem de 2 derrotas consecutivas. Na segunda rodada perdeu para o Primavera por 3-1 em Indaiatuba e na rodada passada acabou sendo derrotado para o Palmeiras por 1-0 em uma partida que merecia até uma sorte melhor. O empate seria o resultado mais justo. O técnico Rafael Guanais ainda procura fazer ajustes no time, o time que no ano passado foi a grande sensação do Campeonato Brasileiro, ficando na 4ª posição e se classificando para a Taça Libertadores da América na fase de grupos, perdeu 14 atletas daquele elenco, 15 reforços chegaram e o Guanais está tentando aí reformular a equipe, encontrar uma maneira de encaixar esses novos jogadores que chegaram junto com os que permaneceram para que eles possam desempenhar da mesma forma que desempenharam no ano passado. Por isso é muito difícil a gente cravar uma escalação. Guanais mexeu bastante no time desde a primeira rodada, na segunda e na terceira. Não tem time A ou time B, como falou aí o técnico Wagner Mancini na coletiva de imprensa do Red Bull Bragantino. Então é um mistério a escalação. O único desfalque é o Negueba, atacante, que ainda não conseguiu estrear na temporada. Ele tem um edema na perna direita e só deve retornar na 5ª rodada diante do São Bernardo. Se o Guanais mantiver mais ou menos o mesmo time que jogou contra a equipe do Palmeiras e foi bem apesar da derrota, Mirassol deve atuar com Walter, Daniel Borges, João Vitor, Luiz Otávio e Reinaldo, Neto Moura, Yuri Lara e Lucas Mugni, e no ataque Alisson, Shailon e também o André Luiz. De Mirassol, Gustavo Villa. Grande abraço.
Então tá aí conversando com a gente. Muito obrigado, Gustavo, pelas informações do Mirassol, que fez um ano brilhante no ano passado, né? E que esse ano também começa com um time diferente por conta dos jogadores que saíram, jogadores que acabaram chegando. 8 horas da noite, a bola vai rolar para essa partidaça e é claro que você acompanha tudo na 102 FM a partir das 19. Então se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, deixe o seu like também para esse vídeo ficar bem engajadinho do jeito que a gente gosta e temos uma novidade que é o nosso Instagram, totalmente com informações do Red Bull Bragantino, informações esportivas, de futebol, então siga lá 102 Esportes no Instagram. Valeu rapaziada, até a próxima!